Meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo 18 até o versículo 22. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Senhor Deus, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Assentai-vos, por gentileza. Meus irmãos, é um texto muito conhecido, a história de Jacó. Jacó, que é conhecido como seu nome enganador, de fato, Jacó, o seu nome significa aquele que se agarra ao calcanhar. É bem verdade que depois ele enganou seu pai, seu irmão, seu sogro, mas o nome Jacó significa aquele que agarra ao calcanhar. Na verdade, Jacó já lutava pela bênção de Deus desde o ventre. Parece que Jacó já tinha o espírito de Pentecoste. Ele não queria sair do ventre sem a bênção da primogenitura. Era de Esaú, mas ele lutou para que alcançasse o direito da primogenitura. Todos conhecemos a história de Jacó, um rapaz que lutou atentamente para conseguir a primogenitura, e pelo fato de querer tudo isto, teve alguns problemas na sua vida. Ele saiu de casa, o texto que nós lemos, ele saiu de casa ameaçado pelo seu irmão Esaú, que era um caçador, era um homem, não vou dizer tão violento assim, mas um homem que poderia cumprir a ameaça que fez, por se tratar de um homem caçador, tinha o espírito, não é? E poderia cumprir sim a ameaça que ele fez a Jacó. Depois que Jacó enganou a Esaú e enganou seu pai, e recebeu a ameaça de seu irmão, a sua mãe Rebeca lhe aconselhou dizendo: olha, sai e vai para a casa de seu tio Labão, até que se resolva este problema. Daí Jacó saiu com a roupa do corpo, porque saiu com pressa, temendo pela sua vida. A Bíblia diz que ele chega a um lugar que outrora se chamava Luz, e depois do fato, do sonho, dos acontecimentos, ele dá um outro nome, Betel, que significa casa de Deus, porque ele entendeu que Deus habitava naquele lugar, ele entendeu que a presença de Deus estava naquele lugar, e disse: esse não vai ser chamado mais Luz, vai ser chamado Betel, casa de Deus. Mas é interessante notar como as coisas aconteceram. Quando ele chegou em Berseba, a Bíblia diz que já era noite, quase anoitecendo, melhor dizendo, e o texto diz que ele pega uma pedra e põe como travesseiro. Na verdade, o original, se você pesquisar num bom dicionário, num bom comentário bíblico, já estou te dando fonte, tá? Para você ir fazendo isso, porque a gente não é daquele que fica escondendo pedras preciosas, não. A gente quer que a igreja cresça mesmo e tenha conhecimento, cresça na graça e no conhecimento. Então, se você tiver uma boa enciclopédia, um bom dicionário, um bom comentário bíblico, somente vai abrir para entender com amplitude o que Deus quer falar conosco. Amém?
Na verdade, Jacó não pegou uma pedra apenas. Com medo do seu irmão Esaú, e com medo das feras que ali naquela região habitavam, ele cercou-se de algumas pedras, e de uma delas ele pega e põe como seu travesseiro. Ao pegar aquela pedra como travesseiro, pelo cansaço, e eu acredito que ele saiu apressadamente da casa de seu pai, de sua mãe, com medo da ameaça, tal como Elias, quando sai da presença da ameaça de Jezabel, ele anda desesperadamente, e quando chega lá na região, ele deita debaixo de um zimbre e dorme porque está cansado. Jacó também está extremamente cansado, e ele nem sente que aquele travesseiro é uma pedra. E aí daqui a pouco, durante a noite, o que acontece? Ele tem um sonho. Ele viu uma grande escada que pegava da terra até no céu, e os anjos, não que os anjos desciam e subiam, a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam. Claro que este texto é uma tipologia da pessoa de Jesus, porque Jesus é o centro da Bíblia. E como é que você vai descobrir isso? Contextualizando. Quando você vai para o Evangelho de João, Jesus disse assim: e outra vez vereis o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Ele estava se referindo à escada de Jacó. Mas por que? Eu já vou logo explicando, porque às vezes o tempo vai embora e eu tenho um problema com o tempo. E por que os anjos não desciam e subiam? Porque não é Deus que provê a salvação? Por que os anjos subiam e desciam da terra para o céu, do céu para a terra? Porque a nossa salvação, o perdão, a reconciliação foi efetuada na cruz do Calvário, na terra, através do Filho de Deus. Você pode dar glória a Jesus por isso? Jesus efetuou o plano da salvação. Então a nossa comunhão foi efetuada na morte expiatória de Jesus no Calvário. Foi Ele que fez a ligação, a mediação entre o homem e Deus. Jacó tem aquele sonho, e Jacó, se você for pesquisar, foi o homem que mais viu anjo na Bíblia. Jacó estava acostumado com ver anjo, ele via anjo para todo lado. Teve um dia que ele viu tanto anjo que os anjos até dançavam, que chamada a dança dos Manaíns. Ele encontrou com um exército de anjos, os anjos estavam tudo dançando. Ele viu anjo, foi um dos mais que viu anjo na Bíblia, foi Jacó. Aconteceu um sonho, quando foi pela manhã ele acorda, espantado com aquele sonho, e ele diz assim: Deus está neste lugar e eu não sabia. Agora uma coisa interessante é que quando ele observa aquela escada, anjos subindo e descendo, a Bíblia diz que o Senhor estava no topo da escada. Sim, Jesus, o Filho de Deus, sempre está no topo. Ele é supremo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando ele observa aquele ser no topo da escada, ele ouve uma voz dizendo: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Vou te dizer uma coisa, Jacó: a terra em que tu estás, eu te darei sobre juramento. Eu vou te abençoar, eu vou te guardar por onde quer que fores. Vou completar, porque esse aqui é um contexto que eu estou fazendo, eu não estou na mensagem ainda, daqui a pouco a minha mensagem está no versículo 29, mas só para a gente ter uma ideia, Jacó saiu com um grande problema da sua casa, e não é que as pessoas causaram o problema, foi ele que causou o problema, foi ele que deu um calote no seu irmão, foi ele que enganou seu pai, usou de uma farsa. Olhando assim, Deus sendo um Deus santo, justo, aos olhos humanos jamais deveria acontecer o que estava acontecendo aqui. Mas uma coisa a Bíblia nos revela,
que o nosso pecado, por maior que seja, não anula a graça de Deus. A Bíblia diz ao apóstolo São Paulo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado de Jacó era muito grande. Deus poderia fulminar Jacó pelo aquele engano, por aquele erro, mas a graça de Deus foi maior e deu a Jacó uma promessa. Segunda coisa que eu vejo nesse contexto é que Deus diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e eu estou querendo também ser o seu Deus. Quantos aqui pertencem ao Senhor, levante a mão. Você que veio aqui esta noite, eu vou te dizer uma coisa: olha, Deus é Deus do João, Deus do Pedro, mas quer ser o seu Deus também. Aleluia, Ele quer cuidar de você, assim como Ele se revelou a Jacó. Jacó não sabia que Deus estava presente ali. Ele pega uma pedra e usa como travesseiro. Ele estava tão cansado, tão preocupado com a ameaça de seu irmão Esaú, que ele dorme usando uma pedra como travesseiro. E a história de Jacó às vezes é a nossa história. Às vezes nós estamos com tantos problemas que o nosso travesseiro às vezes se torna uma pedra. Tem gente aqui que não está conseguindo dormir. Tem gente aqui que está com um problema familiar tão grande que as madrugadas têm sido muito grandes. Mas eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus que estava observando Jacó, Ele observa a sua vida, Ele conhece o seu interior, Ele conhece seus problemas, Ele conhece a sua história, e como Ele fez uma promessa a Jacó, Ele está lhe dizendo hoje: deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da sua família. Se eu estiver do seu lado, tudo será resolvido para a minha glória. Quando Jacó recebe aquelas palavras, ele se entusiasma. Ele pega aquela pedra que para ele fora um problema, porque dormir usando uma pedra como travesseiro não é fácil. Mas os problemas de Jacó, o que ele faz com os problemas? Ele pega a pedra que ele usou como travesseiro e pega um pouco de azeite e unge aquela pedra. Significa dizer que Jacó estava dizendo assim: olha, este problema não vai ser problema, eu vou transformar este problema em solução, ungindo esta pedra para a glória do nome de Jesus. Talvez um problema chegou na sua casa, muito difícil, mas não é hora de você desistir por causa deste problema. Deus vai te dar uma saída. Através deste problema, Deus vai te ensinar estratégias para você vencer e sobressair deste problema, sair desta crise. Se você acredita nisso, dê glória a Jesus. Jacó faz um voto, dizendo assim, e Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ele faz um voto, ele acredita que o Senhor está com ele, e aí ele pede 4 coisas importantes. Primeiro, a presença de Deus. Ele diz assim: se o Senhor for comigo, presença. Pode faltar dinheiro, pode faltar luxo, pode faltar o carro, a casa, riquezas, fama, prazer, mas não pode faltar a presença de Jesus na nossa vida. O verbo, a palavra presença aqui, quando Jacó diz assim: Senhor, vai comigo, eu quero a tua presença. A palavra aqui presença no grego significa panirra, que Jacó estava dizendo o seguinte, presbítero irmão Sebastião:
Senhor, vai comigo. Mas não apenas isso, ele estava dizendo numa linguagem significativa: é aquele que vai comigo do meu lado, é aquele que não me abandona, é aquele que está comigo em qualquer circunstância. Jacó estava dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo, mas não é simplesmente ir, ele quis dizer: Senhor, eu quero ir protegido pela tua presença, esteja comigo do meu lado, não me desampare, vai comigo, Senhor, porque a tua presença é o que eu preciso para triunfar sobre os problemas. E Deus é assim, é aquele que não nos abandona, é aquele que não nos desampara, é aquele que não nos deixa nos maiores problemas da nossa vida. Paniha, Ele quer estar conosco, Ele vai estar conosco em qualquer situação, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ele está do nosso lado, mas não apenas está do nosso lado, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai conosco, Ele vai providenciar aquilo que nós precisamos, sua presença. No livro do profeta Isaías está escrito assim: eu estou contigo, aonde tu fores, se passares pelo fogo, eles não te queimarão, se passares pelas águas, as águas não te submergirão, porque eu estou contigo, assim diz o Senhor. Eu quero dizer esta noite para você que veio aqui neste lugar, nesta casa: o Senhor está contigo, o Senhor está do teu lado, o Senhor caminha com você, te dando proteção, te dando sustentação, Ele está te guardando. A presença dEle é a coisa mais importante que existe neste mundo, a presença de Deus. Quando Moisés saiu do Egito, ele disse assim para Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com este povo, não nos faça subir deste lugar. Moisés entendeu que a presença de Deus era a coisa mais importante para ele. E Jesus, dizendo aos discípulos, ele afirmou assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. É por isso que a gente não cai, é por isso que a gente não fraqueja, porque Ele está conosco, nos sustentando, nos ajudando. Ele está do nosso lado. Eu me lembro uma vez que Jesus estava conversando com os discípulos, e logo assim estava indo para o céu, logo já nos minutos finais, ele disse assim: olha, eu vou para o meu Pai, eu vou ter que voltar para a minha glória. E aí disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas os discípulos ficaram muito tristes, muito angustiados, e Jesus disse assim: olha, tem uma coisa, eu vou pedir ao Pai um outro Consolador, que fique convosco para sempre, o Espírito Santo. Jesus foi para o céu, mas o Espírito Santo foi colocado do lado, e dá-nos a ideia de alguém que está do lado de fora, jogando força para quem está dentro. Paulo, quando estava para ser preso, na sua segunda carta, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, muitos me abandonaram, muitos me deixaram, Fineu, Orígenes e muitos outros me abandonaram, só Lucas está comigo. Todos eles me abandonaram. Mas no final da carta do apóstolo São Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu, Ele não me abandonou, Ele me fortaleceu. Sabe o que
dizendo: Ele me deu força, Ele me deu coragem. Todos os outros homens me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou. Eu quero te dizer, muita gente pode te abandonar. Seu pai pode te abandonar, sua mãe pode te abandonar, mas Jesus não vai te abandonar. Ele está do teu lado, te fortalecendo, jogando força, te dizendo: não temas, não temas, porque eu estou contigo. Continua mais um pouco, vai mais uma milha, vai mais um pouco, eu estou contigo para te dar vitória. Quando eu estava lendo este texto, eu me lembrei daquele atleta que está correndo e daqui a pouco as suas forças estão se esvaindo por falta de por fazer muita força, não é? No atletismo. Mas daqui a pouco, quando levanta aquela torcida, até mesmo na torcida de futebol, quando a torcida levanta, começa a incentivar o atleta, sabe o que acontece? O atleta apanha uma força extraordinária, ele recebe ânimo dobrado. É assim que o Espírito Santo faz conosco, a presença de Deus faz assim conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantos de nós às vezes não temos forças nem para orar? Quantos de nós às vezes dizemos: Deus, eu não suporto mais, mas daqui a pouco o Espírito Santo se coloca do lado e nos fortalece, dizendo: não temas, eu estou contigo. Aleluia. Ele vai jogando força. Receba a força de Deus esta noite, receba a plenitude de Deus esta noite, receba o poder de Deus esta noite, e caminha mais uma milha. Pania, presença, estar do lado, estar presente em qualquer circunstância, ir, assistir, olhar atentamente. Jesus não é aquele que quando você está na dificuldade ele te abandona. Jesus não é aquele que quando você está doente ele te abandona. Ele é um amigo inseparável. A outra palavra, o outro pedido que Jacó fez ao Senhor, dizendo: se o Senhor for comigo. Jacó entendeu que se Deus fosse com ele, as coisas seriam melhor. Sem Jesus a gente não pode nada, mas com Jesus a vitória está garantida no poder do nome do Senhor. Jacó continua fazendo o pedido, e ele faz um voto: Senhor, se o Senhor for comigo e me guardar, aleluia, me guardar. O termo que é usado aqui, shimarame, no grego, shimarame. Ele diz assim: Senhor, eu preciso de proteção, eu preciso que o Senhor me guarde, porque eu estou ameaçado e eu não sei como será lá. Mas Jacó está pedindo assim: Senhor, me guarda, vai comigo. Proteção. Ele precisava de proteção, ele precisava de auxílio. Ele sabia que poderia haver muitos perigos na estrada. Naquela viagem ou naquela caminhada que ele estava fazendo, ele poderia ser morto, poderia não ter sucesso, mas ele diz assim: Senhor, guarda-me, proteja-me, esteja do meu lado. E eu me lembro, quando Deus se revela a Abraão, Deus diz assim: eu sou o teu escudo. Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. E claro, quando a gente olha e entende sobre a arma de defesa, o escudo só te defende pela frente, as flechas, uma lança, a espada. Mas quando Deus disse assim: eu sou o teu escudo, Deus não estava apenas dizendo para Abraão: eu vou te proteger daquilo que vem pela frente, porque Deus não conhece espaço nem tempo, Ele é atemporal, Ele vê todas as
duas coisas ao mesmo tempo. Ele estava querendo dizer para Abraão: não temas, Abraão, eu estou na sua frente, eu estou atrás, eu estou na direita, eu estou na esquerda, eu estou embaixo, eu estou em cima, ninguém pode te tocar, eu vou te guardar. Jacó estava dizendo assim: Senhor, me proteja do perigo, me proteja das feras, me guarde dos inimigos visíveis e dos inimigos invisíveis, dos inimigos internos e dos inimigos externos. A nossa luta não é contra a carne. Sábado pela manhã eu fiz menção da irmã, a esposa do diácono Azevedo, e eu levei um susto, pastor Fábio, quando caiu, e o senhor até orou por ela, porque estava aqui distribuindo, colhendo as ofertas, e naquele momento eu levei um susto, eu falei: meu pai do céu. Falei com o Marcos Paulo, mas depois eu glorifiquei a Deus. Por que glorificou a Deus pelo tombo? Não, porque poderia ser uma coisa muito pior, pastor Fábio. Ela poderia ter batido a cabeça, a testa aqui, poderia ter dado um grande problema, mas o Deus que cuida de nós, guardou a nossa irmã, e às vezes, irmãos, a gente não entende, mas Deus está dando livramento, Deus está protegendo aonde você vai. Deus dispensa um anjo dizendo: ninguém toca nele, ninguém toca nele, ele é o meu servo. Você está guardado pelo sangue de Jesus. Levante a sua mão para o céu. A Bíblia diz que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua entrada, guardará a sua saída. Quando você sai para o trabalho, Deus está te guardando. Enquanto você está trabalhando, Deus está te guardando. Quando você retorna para a sua casa, Deus está lhe guardando. Deus está lhe guardando. Levante a sua mão para o céu e agradeça a Deus pelos livramentos que você nem mesmo viu, mas poderia ter acontecido. Guarda-me, Senhor, dos inimigos visíveis. Tem inimigos que você vê, deles você pode proteger, fazer uma proteção, mas tem inimigos que você não vê, e tem um grande inimigo tramando contra a sua vida. Lembra da história de Jó? Jó não sabia de nada do que estava acontecendo. Deus, ao mesmo tempo, pela sua palavra, revela a historicidade de Jó e também aquilo que estava acontecendo lá no céu. Ao mesmo tempo nós temos uma visão dupla do que está acontecendo na terra e do que está acontecendo no céu. No céu estava lá uma reunião, e Satanás, incomodado com Jó pela fidelidade de Jó, ele responde a Deus: também tu tem guardado ele com uma sebe, ou seja, fez um muro, uma proteção. De fato, Satanás não pode tocar em nenhum de nós sem a permissão do Senhor. Ele só pode fazer alguma coisa, qualquer plano dele, qualquer projeto dele só dá certo se Deus permitir. Mas eu acredito que o Senhor é aquele que nos ama e condena Satanás. Por quê? Porque nós somos filhos deles. Deus pode até permitir um ataque, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você acredita que você está guardado pelo Senhor? A Bíblia diz que o anjo da morte passou lá no Egito, mas quando ele chegava na porta, e quando ele via o sangue, a Bíblia diz que ele se desviava. Você não está vendo, mas sobre a sua vida tem um sinal de proteção. Há o selo de Deus sobre a sua vida, e ninguém pode te tocar, a não ser se Deus permitir. Mas quando Deus permite tal coisa, o final é bem melhor.
Ele faz a gente passar pela prova, mas no final Ele nos aprova para a glória do Seu nome. Nos protege dos inimigos visíveis e dos inimigos invisíveis. Eu me lembro certa feita que Israel, os sírios fez um plano para destruir Israel e emboscar o povo de Israel, o exército de Israel. Fizeram a reunião: vamos ficar em tal lugar, porque o exército de Israel vai passar despercebido naquele lugar, e nós vamos dar de contra eles e derrotaremos o exército de Israel. Enquanto eles estavam fazendo a reunião militar lá no quartel-general dos sírios, Deus revelava a ele, ao profeta Eliseu, todo o planejamento. Olha, fala ao rei de Israel para não passar na rua Aristides Figueiredo, porque o exército sírio vai estar lá numa emboscada. Aí sabe o que o rei recebia? Tudo bem, passava por outro lugar. Aí o rei da Síria disse assim: olha, o que aconteceu? Porque estava programado para passar aqui, não passaram. Tá bom, descobriram outro trajeto do exército de Israel. Vai passar agora lá na rua Teixeira, governador Roberto Silveira, ali na rua do Padre Melo. Daqui a pouco o profeta vai lá: só não passa lá, passa por outro lado, porque o exército da Síria está lá querendo te destruir e vai fazer uma emboscada. Estão lá só esperando vocês passarem. A Israel passou por outro lado. O rei ficou enfurecido, disse: olha, tem um fofoqueiro aqui, tem um X9 aqui, tem alguém entregando a nossa estratégia, tem alguém falando tudo que a gente fala aqui, eles sabem lá no exército do rei de Israel. Aí alguém falou: só me dá a palavra, rei da Síria, pode falar. Eu não sei se foi um comandante, se foi um oficial, me disse assim: olha, não é ninguém que está entregando nada não. O que está acontecendo é o seguinte: tudo que o senhor pensa na sua recâmara, quando o senhor pensa lá de noite, quando o senhor está pensando uma estratégia para destruir Israel e leva lá e coloca na mesa, Deus revela tudinho para o profeta Eliseu. Sabe por quê? Porque Deus nos guarda de todo mal. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos guardados pelo Senhor, Ele é a nossa proteção, o nosso escudo. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor estiver comigo, sua presença, e me guardar nesta viagem que faço, me der pão, me der pão. Jacó saiu de casa sem nada, sem dinheiro. A herança da primogenitura ainda iria receber após a morte de Jacó, após a morte de Isaac. Não tinha nada, estava indo para aquele lugar, e aí ele não sabia se o seu tio iria o favorecer, ele não sabia se iria ter emprego, mas ele disse assim: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor for comigo, me guardar e me der pão. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu preciso de provisão, eu preciso que o Senhor provê para mim o alimento. No grego é leboche, que significa, a providência de Deus tem 3 sentidos. Deus dá aquilo que nós não temos, ou Deus multiplica o pouco que temos, ou melhor, Deus traz à existência aquilo que não existe. Isto é provisão. Deus nos dá aquilo que nós não temos. Exemplo: Israel no deserto, Deus mandou maná. Sabe por quanto tempo? 40 anos. 40 anos o povo não tinha o que comer no deserto. E o salmista audacioso que era, disse assim: porventura o Senhor pode alimentar o povo de Israel no deserto? Pode levantar uma mesa no deserto? Eu não posso.
Ninguém aqui pode, mas Deus é o Deus do céu, e durante 40 anos Deus sustentou seu povo. Deus está te sustentando, irmão. Você até não percebe, mas o que você tem é Deus que está lhe dando. O seu trabalho, a sua roupa, o seu carro, a sua casa, Deus está provendo para você. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que provê aquilo que nós não temos. Mas Deus é aquele também que multiplica o que nós já temos. Jesus estava numa multidão com 5.000 homens, e quem estava no meio da multidão? Um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, olha, manda todo mundo sentar. Todo mundo sentou. Jesus pega o pão da graça e começa a partir o pão. 5 pães, e quanto mais partia, mais tinha, não parava. Quanto mais tinha, mais comia, não terminava. Aquilo parecia um elástico, quanto mais partia, mais tinha. Deus multiplica. Elias chegou na casa de uma viúva em Sidom, e aí ele disse assim: mulher, me dá um pouco de água. Quando a mulher virou as costas e disse assim: olha, não me dá só água não, me dá também um pedaço de bolo. Aí ele disse assim: não é possível, profeta, eu estou pegando 2 gravetos, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Olha a quantidade de lenha que eu estou pegando, de tão pouco, nem precisa de muita lenha, porque é pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Aí disse assim: olha, faz o que eu estou te mandando, porque a farinha não faltará e o azeite da botija não se acabará. A mulher foi, fez o bolo, trouxe o bolo para o profeta. Enquanto ela trouxe o bolo para o profeta, Deus multiplicou a farinha e o azeite. Enquanto você está trabalhando na obra de Deus, Deus multiplica aquilo que você tem, o pouco que você tem. Você acredita nisso? Levante a sua mão. Deus multiplica. A mulher da viúva do azeite, ele disse assim: o que você tem em casa, mulher? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Pega vasos emprestados, fecha a porta e entorna o azeite. A mulher encheu a casa de vaso, ela só tinha um pouquinho de azeite, e ela começa a entornar o azeite, começa a encher. Eu não sei de onde veio aquele azeite, mas eu sei que Deus proveu, Deus multiplicou. Mas Deus também traz à existência aquilo que não existe. Deus faz aparecer do nada, porque Deus é poderoso para isso. E não duvide da promessa de Deus, porque Deus ainda faz milagres, Ele faz coisas sobrenaturais, porque Ele é Deus, e não há outro igual a Ele. Abraão estava lá no monte, com Isaac no altar. Quando ele vai sacrificar o menino, Deus diz: não, Isaac, não, Abraão, não mate o menino. Quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeiro amarrado sobre 2 pontas. Irmãos, era o Monte Moriá, um lugar alto. Abraão não levou cordeiro, não levou animal. Como é que aquele animal apareceu ali? Deus levou aquele animal para providenciar o sacrifício. Ei, você está precisando de algo, de um milagre, de uma provisão? Levante a sua mão para o céu, porque o Deus da provisão está aqui. Ele vai prover para você o que você não tem. Ele vai multiplicar o pouco que você tem. E se você não tem, Ele pode fazer aparecer. Por último, e eu encerro: me der pão para comer e vestes para vestir. Eu observo o cuidado de Deus na trajetória do povo de Israel. A Bíblia diz que Israel peregrinou 40 anos. O sapato de Israel não gastou. A roupa que Israel vestia não se gastou. Deus preservou. Não se preocupe com amanhã.
Receba a palavra de Pedro dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você, Deus está cuidando da sua família. Pode até aparecer que você está esquecido por Deus, mas Deus não esqueceu de você. Ele está providenciando pão, está providenciando roupa, Ele é o Deus da provisão. E Jacó continua fazendo o pedido: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão para comer, e me der roupa para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai. O que ele está pedindo? Paz. Sabe por que eu e você tem paz? Jacó estava vivendo um período de muito conflito. Ele precisava de paz. Ele estava indo para um lugar que talvez teria problemas. Ele vai estar dizendo: eu preciso de paz. Sabe por que eu e você temos paz? Porque tem alguém que peleja as nossas guerras. Tem alguém que está pelejando as suas guerras. As suas guerras não são travadas por você. Você tem paz no coração, porque Jesus já venceu a sua guerra. Eu me lembro de Jacó. Quando Jacó viera de Canaã, estava chegando no Egito. O Egito era o maior império daquela época, e Jacó, a terra de Canaã, estava numa grande miséria. Quando Jacó encontra com Faraó, em vez de Faraó abençoar a Jacó, a Bíblia diz que Jacó abençoa o rei, e diz: Deus tem uma palavra de paz para Faraó. Existe uma paz dentro do cristão inexplicável. O mundo pode estar caindo ao nosso lado, às vezes a gente fica sem chão, mas nada tira a nossa paz. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira, mas a paz que Cristo nos oferece é eterna. Ela ultrapassa as circunstâncias, ela vai além da explicação humana. Quantos de nós às vezes estamos passando por dificuldades, por crises, mas há uma paz dentro de nós. Mesmo quando nós recebemos um diagnóstico negativo, em primeiro momento estremecemos, mas daqui a pouco a paz de Deus toma o nosso coração. Sabe por quê? Porque temos paz na alma. Eu quero te dizer esta noite: o príncipe da paz está aqui. Você está vivendo uma guerra, você está vivendo um conflito, nada para você está dando certo, mas eu te apresento Jesus esta noite. Ele quer estar contigo, Ele quer te guardar, Ele quer prover para você o que você precisa, e além de tudo, Ele quer te dar paz. Não pense que no mundo, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, angústia, desespero, mas em Jesus nós temos paz. Eu me lembro de Paulo, fecha a Bíblia para me encerrar. Quando Paulo estava em Roma, na sua segunda prisão, e ele escrevendo a sua carta a Timóteo, ele disse assim: olha, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Ao ler a carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo, você vai entender que Paulo já está preso, só estava esperando a sentença do rei, do imperador, para ser decapitado. A qualquer momento poderia sair a sentença,
Mas ele, mesmo preso, em algumas situações, ele disse assim: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim: olha, eu já não tenho a minha vida mais valorosa. O morrer é ganho, e o viver é Cristo. Se eu morrer, estou ganhando. Se eu viver, estou com Cristo. Tenho paz. Da prisão, prestes a receber a sentença de morte pelo imperador, ele consegue consolar a igreja de Éfeso. Ele consegue consolar o apóstolo Timóteo. Por quê? Porque apesar de estar preso e prestes a ser decapitado, Paulo tinha paz. Quantos aqui tem paz no coração? Levante a mão. Você que veio aqui esta noite, que está vivendo um conflito, o mesmo Deus que fez a promessa a Jacó, Ele está aqui hoje, e Ele tem promessa para a tua vida. Ele tem paz para o teu coração, Ele tem provisão para a sua vida. Receba de Deus esta noite a presença dEle, a proteção dEle, a provisão dEle e a paz dEle, que precede de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.